O enigma do disco de Festo. Em 1908, arqueólogos encontraram algo que até hoje desafia a compreensão. O disco de Festo. Uma placa circular de argila, coberta por símbolos misteriosos que ninguém conseguiu decifrar. O disco foi descoberto na ilha de Creta, em uma antiga cidade minoica, mas sua origem e propósito continuam um enigma. Os símbolos estão organizados em espiral, como se contassem uma história ou um segredo antigo, mas não se parecem com nenhuma escrita conhecida. Desde a sua descoberta, linguistas, criptógrafos e arqueólogos tentam desvendar o que aquelas marcas significam. Mas até hoje, ninguém conseguiu traduzir o disco. Alguns acreditam que ele seja uma mensagem perdida de uma civilização avançada. Outros dizem que é apenas um jogo ou um objeto ritualístico. O mais impressionante é que o disco pode ter quase 4.000 anos e ainda guarda seus segredos. Se for verdade, o disco de Festo é uma janela para um passado que tentamos entender, mas que insiste em permanecer oculto. Você consegue imaginar o que esse disco esconde? Conta aqui sua teoria e não esquece de seguir para mergulhar nos mistérios que a humanidade ainda não conseguiu explicar. A máquina de Anticítera. Uma máquina tão avançada que não deveria existir naquela época. 1901, Mar Egeu. Mergulhadores encontram os destroços de um navio grego e no meio dos corais, um bloco de bronze corroído. Mas quando examinam de perto, é um mecanismo com engrenagens, rodas dentadas, círculos sobrepostos. O que aquilo fazia ali? Anos depois, descobrem que era um tipo de computador de mais de 2.000 anos atrás, capaz de prever eclipses, movimentos do Sol e até dos planetas. Uma precisão absurda, que nem as máquinas medievais tinham. Só que não existe nenhum registro de que os gregos antigos conheciam tecnologia tão avançada. Quem criou isso? Como? Por quê? E se essa máquina for só uma sobra de algo muito maior? Comente agora. Você acha que a máquina de Anticítera era apenas ciência? Ou um fragmento de um... 3. A bateria de Bagdá. Na década de 1930, nos arredores de Bagdá, foi descoberto um jarro de cerâmica contendo um cilindro de cobre e uma barra de ferro em seu interior. À primeira vista, parecia apenas um artefato antigo, mas testes revelaram algo surpreendente. O objeto podia gerar eletricidade, uma bateria com mais de 2.000 anos de idade. O mais intrigante é que não há nenhum registro de conhecimento elétrico naquela época. Teria essa tecnologia sido descoberta e esquecida, ou será que alguém a ensinou muito antes da ciência moderna existir? Número 2. Os discos de Dropa. Em 1938, nas montanhas da China, arqueólogos encontraram cavernas com esqueletos de pequeno porte e crânios desproporcionalmente grandes. Ao lado deles, estavam mais de 700 discos de pedra, cobertos por desenhos em espiral semelhantes a discos de vinil. Análises mais detalhadas revelaram que os desenhos eram, na verdade, inscrições microscópicas. Algumas traduções afirmam que os discos narravam a história de uma raça alienígena chamada Dropa, que teria caído na Terra há milhares de anos. Como a maioria desses discos desapareceu, até hoje ninguém conseguiu comprovar sua autenticidade, ou se eles realmente estavam contando a história de visitantes de outro mundo. Siga a História Ilimitada para continuar explorando os mistérios que desafiam a lógica e o tempo.